A live, então, hoje é sobre humanização do humano e o equilíbrio pessoal em tempos de crise. O convidado aqui de hoje para participar comigo é o professor de História da Escola Prudente de Moraes e da Escola São Francisco de Assis, especialista em diálogos entre história e literatura do Rio Grande do Sul, autor de alguns livros, dentre eles Heróis de Papel, as representações sobre a Revolução Farroupilha na literatura, e o outro livro, Felicidade em Tempos de Crise. O meu amigo aqui, Gerry Almeida. Boa noite, Gerry. Antes de tu falar, nós nos formamos juntos, não? Lá na Escola Prudente Moraes, no segundo grau, naquela primeira turma, né, de auxiliar de eletrotécnico, onde o professor Paulinho era nosso professor, né? E tivemos um tempo com a diretora Zaida, era a Zaida, né? Sim, a Zaida. Exatamente, exatamente. Pois é uma satisfação, Guilherme, estar aqui podendo conversar contigo, né, e com aqueles que nos acompanham. E para mim é uma alegria, né? A gente já se conhece há bastante tempo, aí, como tu mencionaste, fomos colegas e durante o nosso período aí do ensino médio. Então, lá no Prudente, né, como tu mencionastes aí, então fomos prudentinos e eu continuo no Prudente lá, com a nossa escola aí sempre a mil, né? O Marcelo aí que nos acompanha agora também, Marcelo Zanoni, né? Que é uma das figuras importantes lá para nós também na direção da escola. Pois é, então hoje a gente vai aqui procurar conversar de uma forma mais tranquila, mais natural e também, né, descontraída, sobre esse tema da humanização ou da desumanização do humano, né? Embora esse assunto seja um assunto que possa parecer um pouco mais complexo, na verdade, os pensadores que eu me baseio muito, que eu gosto especialmente, né, tem tratado desse tema, é um sociólogo francês chamado Edgar Morin, e o Morin, especialmente num livro chamado A Humanidade da Humanidade, o método 5, ele desenvolve uma reflexão muito interessante aí, né, analisando esse ser humano, que é um ser, segundo ele, um ser ambivalente, né, um ser complexo, um ser que tem... Ele, inclusive, o Morin usa uma expressão, né, que ele diz o seguinte, que o ser humano é sapiens e o ser humano é demens. Né? Quer dizer, o ser humano tem potencialmente tem a sua inteligência, o ser sábio tem a sua sapiência, mas também tem a sua dimensão de loucura, né? Essa dimensão de loucura é o que realmente compõe bastante a nossa condição humana. E justamente se nós olharmos, né, a questão da história, né, da humanidade, a gente vai observar, por exemplo, dentro desse quadro que nós estamos vivendo hoje, né, inclusive, né, se a gente for pensar esse contexto da pandemia que a gente está atravessando, ela é capaz de evidenciar o que há de melhor e o que há de pior no ser humano. Tá? A gente está aí a todo dia vendo isso. Enquanto nós temos pessoas que se organizam, né, para fazer atividades filantrópicas, para ajudar aquelas comunidades mais pobres, inclusive que perderam o emprego agora, nesse período, né, que muitas vezes precisam ali de uma ajuda, né, até com alimentos, né? Hoje isso faz parte da solidariedade do humano, né? Nesse momento. Solidariedade. Porque hoje, né, as mulheres, principalmente, elas
muitas cuidam criam os filhos, né? Não são só solteiras, né? A maioria é casada, tem os filhos, né? E aí precisam do alimento do dia a dia, do leite, do pão, do café, né? Da cesta Claro, básica, gás, do absorvente, né? E a solidariedade do povo, né? Com essas pessoas que estão mais carentes, mais necessitadas, é importante, né? Essa colaboração para que essas pessoas não passem esse momento tão difícil, mas que seja pior ainda, né? Mais do claro. que seja desumano, né? Então que haja essa solidariedade. Então isso é ser né, mais humanizado, né? Isso Nosso faz parte da nossa, isso sem dúvida faz parte, né, da nossa, digamos assim, do nosso lado sapiens, né? Aquele que o Morin se referia, quer dizer, essa capacidade do altruísmo, né? Ela tem uma possibilidade enorme de fazer uma afronta ao egoísmo, né? Que seria o outro aspecto, né? Então, nesse momento, enquanto nós estamos vendo isso, Diego, nós estamos vendo, estamos acompanhando e, por vezes, estamos nos inserindo também nessa atitude, né, em grupos diferentes de solidariedade, aqui mesmo na cidade, né, existem várias pessoas que se movimentam procurando ajudar aquelas pessoas, aquelas famílias mais necessitadas. Nós, curiosamente, né, ou lamentavelmente, nós vemos também a manifestação desse lado demens, né, desse lado de loucura, né, esse lado sombrio do ser humano, na medida em que nós acompanhamos, por exemplo, pessoas, né, que aproveitam de todo esse drama da pandemia para desviar o dinheiro dos recursos públicos para as suas contas pessoais. a Né? corrupção, A corrupção, né? Cada vez mais nesse momento aí, se aproveitando desse momento exatamente. deveria ter Então, um maior cuidado do ser humano, eles estão se apropriando de recursos, né, públicos, exatamente. tomar para si, né? E É, a questão do ódio, né, como se aflorou também, ao mesmo tempo que muitos se solidarizaram, né, e com os menos favorecidos, né, que estão realmente necessitados. Tem muita gente passando fome nesse momento, claro, falta de materiais humanos, de, de comida, né? Mas, ao mesmo tempo, tem o oposto, um lado fascista que surgiu e está aí, e as pessoas não estão com nenhuma vergonha de demonstrar isso, de serem assim, né? O ódio, né? exato. Principalmente, incrível, o ser humano é tudo isso, né? E você tem a possibilidade de escolher, né? Que você quer Claro. ser. Essa é a liberdade que a gente tem. E muitos escolhem esse lado do ódio, da raiva, né? Que é o pior do ser humano, né? Claro. Exatamente nesse contexto de crise que nós estamos vivendo, né, de uma crise sanitária, mas também uma crise social, porque tu está vendo aí todo um contexto social que se configura de forma dramática, né, econômico, desemprego, pessoas, a tendência é as pessoas entrarem numa situação de necessidade material maior agora, né, justamente por esses fatores, muitos desempregados, outros ainda mantêm o emprego, mas às vezes até o próprio salário diminui, né, de acordo com os acordos que são feitos para preservar o emprego. Quer dizer, então, é nesse contexto que a gente vai também observar o que há de melhor, né? Porque o ser humano ele vai se demonstrando, na verdade, né? E aqui é uma questão talvez interessante, né? Porque
o ser humano, ele, de uma forma geral, né, claro, por me referir de uma forma geral, ele se constitui muito de máscaras, né? A própria ideia de personalidade, né, persona, é a ideia da máscara que os artistas usavam lá no teatro grego, né? Aquela máscara da tragédia e da comédia, né, que também representa um pouco essa ambivalência, né? E é nesse momento que o ser humano vai mostrar, de fato, a sua personalidade mais real, né? Então, muitas vezes nós vemos que esse conteúdo de ódio, de agressividade, de radicalismo, né, era um conteúdo que estava represado, né, em algum momento, né, por uma convenção social. E quando esses conteúdos eles começam a se tornar, né, o mais normal, né, porque quando tu começa a perceber que aquelas autoridades, que são autoridades que deveriam exemplificar uma conduta minimamente ética, né, uma conduta minimamente humana, humanizada, essas autoridades elas partem para exatamente para a ideia de que o normal é o embrutecimento, é a agressividade, é o ataque. Quer dizer, isso gera no conjunto da sociedade uma mensagem. E aquelas pessoas que já têm uma sintonia maior com esse tipo de conteúdo, que estava represado lá dentro delas, né, elas se acham identificadas por aquilo, elas vão se identificar com aquilo. Então, na verdade, ontem mesmo, né, a gente estava escrevendo, inclusive, sobre isso ontem, a questão de que ontem nós completamos aí 198 anos, né, da independência do Brasil. Em 2022 faremos, então, 200 anos da independência do Brasil. Se a gente pensar que o Brasil foi o último país do Ocidente a acabar com a escravidão, né? Quer dizer, a ideia da escravidão, do sujeito, né? que naquele longo contexto, até o final do século XIX, do século XVI até o século XIX. Então, tem aí praticamente 400 anos, tá? Praticamente 400 anos de escravidão. Tá? Então, isso deixou para nós enquanto sociedade, né, isso deixou uma herança extremamente negativa, né, do ponto de vista da nossa formação de personalidade, de psicológica, né, dos valores. Quer dizer, então, durante 400 anos... E isso ainda está, né, incrustado, assim, está lá, está no nosso... Está incrustado. Ter, né, assim, nas elites, né, eles ainda têm essa filosofia, essa ideia de que o pobre tem que permanecer pobre, tem que permanecer ser um sub-humano, né, em ter os subempregos, né, e inclusive até de atuar como um cidadão racista, né, eles gostam de ser racistas e então para eles isso é normal, assim como esses políticos que agora estão aí, né, como você mesmo falou, banalizando, né, essa situação do que é normal, o ódio, o racismo, né, essa agressividade, aí resulta no que? Na facilidade para as polícias baterem nos cidadãos, né, sem motivo nenhum, ou inclusive matarem, né, como a gente está vendo, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos também, né, policiais sem motivo algum matando principalmente os negros, né, e isso mostra que a escravidão e esse racismo está presente na nossa sociedade. Assim, incrível. Jerry, deixa eu dar uma boa noite aqui, tem um pessoal aqui presente. Boa noite a Érica, está aqui presente, a Gláucia Marcon, o Marcelo Zanoni, o Jerry aqui mandou um boa noite, Guego, abraço para ti e para o Xará, para o Jerry, Xará dele, para o Jerry Rodrigues. Abraço.
Abraço. Abraço também, Jerry. A Suzana Guatimozin, boa noite. Mariana Cardoso, boa noite. Ronei, também nosso pré-candidato a vereador pelo PT. Marcos Maineri, boa noite. Jussanã, a Juliana Lemos, a Paula Marçal, a todos boa noite. E que nos acompanhem aí, por favor, e comentem alguma coisa, coloquem um comentário aí para a gente, ou uma pergunta que tenha sobre o assunto, um fato desumano que você presenciou, alguma coisa que a gente possa comentar aqui também, né, sobre esse momento aí, né. E a humanização não é o destino, né, Gerry? A humanização é o caminho, né, do nós seres humanos, né? Ele não é o destino, ele é o caminho, né? Grande abraço aí para o também. Fala, Gerry. Pois é, eu queria ainda retomar um pouquinho aquela questão que a gente estava comentando, né? Quando tu mencionasse aí, a nossa sociedade ainda está muito mergulhada dentro de está muito entranhado ainda na sociedade brasileira, não só brasileira, mas especialmente aqui a sociedade brasileira, está muito entranhada em uma mentalidade senhorial escravista, tá? Que é uma mentalidade que predominou durante os longos tempos da colonização do Brasil e depois da época do Império, né? Durante todo o século XIX, né? Então, aonde o sujeito ele trabalhava, né, o trabalhador africano escravizado, ele não era considerado um ser humano. Do ponto de vista jurídico da legislação portuguesa, o escravo era uma peça. Né? Se a gente for olhar a documentação referente à compra e venda de escravos, no século XVII, século XVIII, século XIX, nós vamos ver que o escravo ele tinha nota fiscal. Quer dizer, ele era uma peça que se comprava, que se vendia, uma mercadoria. Juridicamente, ele não era considerado ser humano. Né? Quer dizer, ele era usado para o trabalho. Agora, se a gente olhar, por exemplo, mesmo depois com o Império, né, essa mentalidade senhorial escravista, ela sempre viu o trabalhador como alguém importante para lhe dar lucro, tá? Mas não como um sujeito socialmente importante, do ponto de vista de direitos civis. Tá? Os direitos civis, para essa população, praticamente não existia. Né? Se a gente pensar, por exemplo, hoje a gente fala muito da questão da educação, e nós temos aí vários professores acompanhando aí, né? Se a gente observar aqui, em 1872, tá? Portanto, 50 anos após a independência do Brasil, tá? 50 anos após a independência do Brasil, 84% da população brasileira era analfabeta. Tá? Então, vejam só, em 1872, apenas 16% da população brasileira era alfabetizada. Tá? Então, quando nós chegamos, a escravidão acabou, ok, mas na mentalidade da sociedade brasileira, a escravidão não tinha acabado. Tanto é que, se a gente pegar, por exemplo, em 1910, a Marinha Brasileira tinha por hábito chicotear os marujos, aqueles sujeitos que vinham de classes mais pobres, normalmente negros, tá? Tudo aquilo que eles faziam errado dentro da Marinha, ou que deixavam de fazer, ou que não faziam de acordo com aquilo que os oficiais, que eram das classes de fazendeiros, né, que eram filhos dos fazendeiros, que ascendiam a Marinha aos postos superiores da Marinha, esses marujos, tá, que se submetiam aos oficiais, eles eram chicoteados. Tá, eram chicoteados. Isso em 1910, dentro da Marinha Brasileira. Isso gerou uma revolta, chamada Revolta da Chibata, né, graças ao almirante negro, né, que terminou se revoltando aí porque não aguentou a questão e houve toda uma revolta interna.
que depois a Marinha acabou com esse tipo de prática. Né? Quer dizer, então, esse tipo de atitude desumana, né? Desumana. 1910, né? Recente, né? 1910. Tá? Quer dizer, século XX, né? Estou falando de século XX. Tá? Então, quer dizer, tudo isso, né? Claro, eu estou dando um exemplo histórico, né? Mas nós vamos encontrar hoje ainda pessoas perdidas aí nas fazendas aí por regiões do Brasil que são escravizadas, tá? Que são exploradas. Tá? E eu estou me referindo aqui a um tipo de violência que é uma violência que muitas vezes ela vai entrando até dentro da normalidade, tá? que vai sendo quase vista como algo natural, que é a violência da exploração. A violência da exploração de uma sociedade que se constitui como uma sociedade que prioriza a competição, uma sociedade que prioriza o lucro, detrimento do humano, tá? Em detrimento do humano. Quer dizer, é essa sociedade, né, que é daquele sujeito que está com uma doença, né, e não tem como pagar um médico. Veja só, os Estados Unidos não têm saúde. Todos nós sabemos disso. E aqueles que não sabiam passaram a saber agora em decorrência da pandemia. Tá? Quer dizer, o SUS é, né, para o mundo, né, principalmente para os países em desenvolvimento, e as pessoas não têm esse conhecimento que o SUS é uma grande conquista que teve aí, né, uma relevância também nessa questão da humanização do humano, no quesito aos médicos. Depois de 2003, que houve o Plano Nacional de Humanização, né, na saúde, principalmente. Só deixa eu pegar essa parte aqui, que nós entramos nesse assunto da saúde, aí depois tu retorna no teu contexto, Gerry, por favor. Claro, claro. E aí, então, essa questão da saúde, ela é muito evidente, a questão da humanização, que é tão necessária, né? Não só para o paciente, né? A atenção dos médicos, né? A humanização que os médicos têm que ter, os técnicos, os enfermeiros, os recepcionistas de hospitais e das unidades básicas de saúde, né?